Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas vai escutar esse podcast. Meu nome é Dan Lisboa e inicio agora, única e exclusivamente pela 15ª vez. O incrível, o estourado. Eu espero que não, como tudo na minha vida, nada flopado podcast Rolê. E aí, como vocês estão? Tudo corrido depois desse feriado prolongado? Para voltar ao ritmo normal, a gente sofre. O proletariado sofre. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que está compartilhando sobre o podcast. Estou muito feliz que mesmo começando do zero, a página no Instagram está crescendo aos pouquinhos e de pessoas que realmente gostam e consomem podcast. Isso é muito importante. Eu estou muito feliz com Caminhada Carruagem. Agora eu tô gravando reels, publicando nas redes. Só peço que, se você vê, dá aquela moralzinha. Deixa seu like. E vamos de episódio 15. Qual é a linha tênue entre a desatenção e a falta de noção? Juro, às vezes eu fico me perguntando se a pessoa é má ou se só é completamente fora da casinha, assim, um pingo de senso comum. Eu fico me questionando ao longo do dia e às vezes só tem vários pontos de interrogação na minha cabeça. São pequenas coisas que somadas viram quase um traço golpista naquela pessoa. E o engraçado é que a gente não consegue visualizar. A gente se questiona, tipo, nossa, será? Será que eu tô exagerando? A pessoa é completamente sem noção. Ai. Em pelo menos 95% das vezes é a segunda opção. Eu já tive a infelicidade de conviver com alguns assim. E eu sempre tentei relevar, ignorar, me afastar o máximo possível. Eu não puxo assunto e quando falam comigo é só... Tá bom, legal. Senta lá, Cláudia. Isso me remete muito à falsidade escancarada que são as redes sociais. E eu me incluo nessa, tá? Todo mundo mostra uma vida perfeita, com relacionamentos perfeitos, com corpos perfeitos. Clique, academia. Clique, festa chique. Clique, viagens. Clique. Nossa, eu posso abrir uma ramificação de assuntos diversos. Vou tentar ao máximo me manter no assunto principal. Vou tentar seguir essa linha de raciocínio. Eu percebi que vocês gostaram bastante do episódio 11. Ai, ela é tão boazinha, ela é tão do bem, que eu vou seguir este conteúdo. É muito comum encontrar podcasts de autoajuda, com palavras de motivação, incentivos diários. Meu propósito também inclui a parte do incentivo. Mas eu quero dizer, nesse podcast, que tudo bem pensar em si. Tudo bem julgar, tudo bem não gostar de algo, tudo bem não ser bonzinho o tempo todo, isso cansa demais. Eu sou pisciana com ascendente em Libra. Eu sou o poço da bondade. Sempre ajudando, sempre aplaudindo, elogiando, fazendo a pessoa ter um dia ótimo comigo. Mas com os anos, a vida foi me batendo de um jeito que só eu podia me levantar. Só eu podia dizer não. Comecei pelo mais fácil, peneirando os, entre aspas, amigos, para então chegar no estágio mais difícil, mais importante da minha maturidade, que era aprender a dizer não para os meus pais. É muito difícil você dizer não para quem te deu a vida. É muito. Porque o contra-argumento é esse. Eu te dei a vida. E é verdade. Meus pais me deram tudo, me deram o que nem eles puderam ter. Então é muito difícil dizer não. Quando eu digo não? Quando eu não posso fazer o que eles querem. Quando eu não quero fazer o que eles querem. Enfim. Depois desse desabafo mequetrefe, foco no tema. Outro dia, mais pra frente, quando eu senti que meu podcast tá consolidado e eu senti que eu posso confiar nele, eu faço um episódio pra falar dessas coisas que me pegam. Enquanto isso, eu vou fazer vocês botarem o tico e o teco pra discutir esses assuntos gerais. Você tava lá vivendo sua vidinha, sem fazer mal a ninguém, e do nada começa a lidar com quem age de maneira... estranha, faz coisas estranhas, e aí você começa a se questionar se são estranhas mesmo ou se você está exagerando.
O foda é que é difícil bater de frente quando a gente não tem certeza de que realmente é estranho. Como que a gente vai bater numa coisa que a gente não sabe? Vou dar alguns exemplos. Eu tô indo antes de começar, porque tem coisa que eu não posso contar aqui, senão vou ser processada. Infelizmente, eu sou uma pessoa muito vingativa em casos extremos. Meu amigo fala que eu deixo o karma lidar com a pessoa, só que o karma sou eu. Prazer, karma. Ai, vamos lá. Esses eu deixo em off. Minha amiga, que estava presente nesse caos, provavelmente vai ouvir esse episódio. Só espero que não pense que eu detesto quem foi sem noção comigo. Mas não batia, tinha coisa que eu ficava na dúvida. Eu ficava exatamente nessa linha tênue entre será que eu tô exagerando ou essa pessoa é completamente sem noção? Até hoje eu me questiono. Mas pendo pro lado de que era falta de noção mesmo. Sem maldade. Sem noção e sem maldade. Foi muito difícil eu sair da casa dos meus pais. Muito mesmo, porque eles não queriam que eu saísse. Então, eu não tinha com quem, entre aspas, de adulto, mais velho, desabafar. Eu aluguei um quarto num apartamento com mais 2 garotas. E olha, morar com outras pessoas é muito difícil. Mais ainda é morar com pessoas num apartamento que você não alugou, você é tipo extra. Você não pode mexer na mobília, você não pode ditar regra, você tem que seguir o que eles já fazem lá. Senão, é só você não se mudar para esse lugar, né? Pois bem, uma dessas meninas gostava de andar de calcinha pela casa. E tudo bem, não ligo. Hoje eu moro com outra pessoa e ela passeia com nada por aí. Não ligo mesmo. Só que essa menina, quando o Lucas estava em casa, continuava fazendo isso. Gente, eu namoro há muitos anos, há quase uma década. Então, eu já vi de tudo. E é difícil alguma coisa me incomodar realmente com relação a ele. Eu vou contar com a ajuda de vocês pra saber se eu tô exagerando ou se é falta de noção. Eu vou abrir uma enquete. Eu quero saber o que vocês acham. Eu tava com ele em casa, de boas, aí tocou o interfone. E era pra pegar, sei lá, uma encomenda lá embaixo, alguma coisa. Ele levantou correndo e foi pra cozinha atender. Saiu do quarto, deixou a porta aberta e, né, se deslocou até a cozinha. Nisso, eu tava no meu quarto, eu vi ela saindo do quarto dela só de baby look e calcinha em direção à cozinha. Eu fiquei, oi? Na hora eu ri. E ele voltou pro quarto rindo também. Que porra, né? Mas depois eu parei pra pensar melhor. E eu cheguei à conclusão de que era uma puta falta de respeito. Pô, ela saiu de calcinha na frente do meu namorado, consciente disso. Ah, Dan, mas ela tá na casa dela. Ela não pode andar do jeito que ela quer dentro da casa dela? Mas, gente, meu namorado tava lá também. Até hoje a minha mente dá uma bugada, porque mesmo que eu não ligue, é uma falta de noção, não é? O que você acha? Eu queria ser uma mosquinha pra ouvir o que você tá falando agora. Porque até hoje isso paira no fundo da minha memória. O que vocês fariam se tivesse com namorada em casa? E a coleguinha ou coleguinha saísse de cueca, calcinha, numa casa que não é sua? Você é o extra, você alugou um quarto sobrando. Foi exagero meu ou falta de noção? Ai, gente, esse assunto é ótimo. Outro exemplo. A pessoa te pressiona a dar um presente de aniversário. Caro. Pra mim foi caro. Aquela livre, espontânea pressão. E você quer relevar. Aí você dá o presente. Vai no aniversário. No mês seguinte chega o seu aniversário. E adivinha? A pessoa não te dá um presente. E nem comparece. É falta de noção? É maldade? É egoísmo? Ou é exagero meu que espero reciprocidade? Hein? Depois de um mês ainda pediu pra ficar comprando coisa quando eu tava viajando, sendo que nunca comprou nada pra mim. Outro exemplo, esse é bom. Eu não adiciono o que eu acabei de conhecer em rede social. Sabe, tipo, amigo de amigo que vai no rolê comigo? Eu só adiciono quando eu crio um vínculo, quando eu já saí algumas vezes e eu vejo que a pessoa vai ser meu amigo também.
Beleza, chegou nesse ponto. O que que eu faço? No rolê, conversando com a pessoa, eu falo, pega meu celular e te adiciona no Insta. Aí a pessoa pega o meu celular, segue a si mesma, me devolve e eu guardo o celular. Depois de uns 2 dias, eu vejo que a pessoa não me seguiu de volta. Eu não sei se você também é assim, mas eu fico, nossa, será que eu sou chata? Será se? Mas se a pessoa não ia me seguir de volta, por que que ela aceitou o telefone na hora? Ou por que depois não me tirou dos seguidores dela? Ela tá achando que eu sou fã pra seguir ela não me seguir de volta? Gente, eu tô torcendo pra vocês serem assim também. Porque eu fico com esse receio de estar sendo besta, sabe? De me importar com meras bobagens, mas são meras bobagens? O que há por trás disso? Eu detesto ser ansiosa. Se eu pudesse deletar um defeito meu, de todos, seria esse. Parece que tudo é calculado, cronometrado, corrido. Eu só tenho paz quando eu tô usando a parte criativa do meu cérebro. É quando eu paro de pensar e eu só faço. Eu pinto, eu canto, eu escrevo, eu componho, eu tento desenhar. Minhas válvulas de escape me impedem de enlouquecer. Vamos lá, vamos mais uma. Quando eu morei fora, eu dividi apartamento com uma das piores pessoas que eu já tive o desprazer de conhecer na vida. Era uma pessoa nitidamente invejosa e má. Ela não era sem noção. Ela tinha consciência de tudo. Por isso ela é má. Mas no começo eu me questionava, né? Por um tempo eu fiquei nesse paralelo de será? É. Será? É. Será? Falta de noção? Maldade? Falta de noção? Alfinetada? No prédio onde a gente morava, onde eu morava com ela, não tinha portaria. E eles entregavam uma chave de entrada e tinha direito a uma vaga de carro por apartamento. A gente dividiu o aluguel metade, 50-50. Mas ela ficava com a chave e com a vaga. Até aqui tudo bem, porque foi ela quem fez os trâmites para alugar o apartamento e eu ia voltar, né? Beleza. Como ela tinha um acesso ao prédio, eu tive que me adaptar. Eu tinha que estacionar meu carro em outro lugar, às vezes era muito longe, sempre tentando ter aquela boa convivência, sendo gentil. Quando a gente se mudou, eu perguntei qual era o ritmo de faxina dela, porque eu sou adepta à organização e tal. E teve um dia que eu queria ir pra balada. E assim, balada lá começava tarde e terminava extremamente cedo. O pessoal entrava 11 horas da noite, 1 hora da manhã já estavam falando para as pessoas irem embora. Beleza, eu nunca ia pra balada de carro. Eu sempre tomei cuidado para não dirigir se eu fosse beber. Gata consciente. Minha amiga que não bebe ia me dar carona. E eu cheguei nessa criatura, esse Pazuzu com quem eu dividi apartamento, e combinamos de que ela ia chegar e me deixar a chave para sair. O que aconteceu? Quando eu já estava arrumada, ela simplesmente não voltou para casa. Eu ligava, nada, mandava mensagem, até que uma hora ela me respondeu e disse que não ia chegar a tempo para me dar a chave, que havíamos combinado, tá? Ruim. Porque eu ia depender dela pra entrar no prédio de madrugada. É perigoso. E era foda, porque eu tinha que ficar na entrada esperando o morador entrar. Se fosse no Brasil, não iam me deixar entrar. Iam achar que eu tava tentando assaltar o prédio. Tentei achar uma solução. Eu perguntei pra ela se ela podia abrir o portão quando eu chegasse. A resposta foi não. Ai, não, porque eu acordo cedo. Beleza. E se eu buzinar e você só jogar a chave da janela? Porque você já dorme embaixo da janela, é só abrir e jogar. A resposta foi não. Ela disse que não ia acordar, porque ela não ia ouvir o celular. E se eu ligasse, o celular ia estar no modo avião. Olha que puta! Deu tudo certo. Eu saí mesmo assim, na volta, quando a minha amiga ia me deixar em casa, tinha alguém entrando. Foi sucesso. Óbvio que a minha vontade era de perder o meu réu primário. Mas eu cheguei fazendo o máximo de barulho possível e deu tudo certo. Mas olha, como tem gente estranha, né? No começo eu me questionava muito se era falta de noção, mas era além. Ela se odiava e era nítido, porque ela tentava fazer com os outros o que ela sabia que ela merecia. Eu via ela fazendo com outras pessoas. E não ficou por isso mesmo. Também tem aquele sem noção que aplica pequenos golpes e eu não consigo entender a cara de pau em achar que ninguém vai perceber.
A pessoa, toda vez que você se encontra com ela, pede pra você pagar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, pede aquele emprestado, não lava a roupa emprestada pra devolver, ou demora uma vida pra devolver. E o pior de tudo isso não é nem a gente que acaba cruzando com esses seres caóticos. O pior é pra eles mesmo, porque ninguém vai ficar com aquela amizade por muito tempo. Gente sem noção geralmente tem pouco amigo, porque ninguém aguenta esse relacionamento onde o bom senso, o senso comum é unilateral. Cabe a você, a mim, dar o basta. E nesses casos eu não discuto, não brigo, não dou indireta, porque não compensa. Quando a pessoa não tem noção, isso já fala tudo. Ela não tem noção de que ela é sem noção. Como essa pessoa já é assim a vida toda, geralmente a cara de pau supre. E eles até conseguem tirar proveito de várias coisas e de várias pessoas. Pessoas que não sabem dizer não, por exemplo. Olha, há muito o que falar sobre. A grande maioria das pessoas com quem eu convivo não são sem noção, né? Por isso que senso comum é comum. É um acordo cordial, entre linhas não ditas, que faz a boa convivência. E esse assunto dá pano para manga para uma parte 2, só com casos de pessoas sem noção. O que vocês acham? Eu quero ouvir as histórias de vocês. Eu tenho mais histórias. Gente, se eu pudesse aqui contar todas as minhas histórias, eu ia ter muitas. Ia ser um episódio de 1 hora. Mas eu quero ouvir as histórias de vocês também. Você tem histórias assim e quer compartilhar comigo? Já sabe. Pode me mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça em código Morse que eu conto aqui. Mas dessa vez eu vou contar direito. Óbvio, ocultando nomes, lugares, datas, etc. Eu nunca fiz um episódio sobre histórias, porque já tem muitos podcasts sobre esse conteúdo. Mas eu vou abrir uma exceção para casos especiais. Porque eu acho que a gente, como comunidade, precisa se apoiar e falar, olha, não, você não tá louca. Essa pessoa é sem noção. Porque aqui ninguém solta a mão de ninguém. Gostasse? Curte, compartilha com os amigos todos, deixa 5 estrelinhas no Spotify e me segue lá nas redes. O @ do canal é pod.cashrelay e o meu é @danilisboa com 2 is. Um ótimo resto de dia e até a próxima. Não vou mandar o beijinho ainda. Me mandem as histórias de vocês. Meu podcast ainda é pequeno, é muito fácil me encontrar. Chega lá no WhatsApp, manda mensagem. Chega lá no Instagram, manda mensagem. Pode jogar lá pra mim. Tá bom? Tá bom. Tchau, gente.